Quero convidar vocês para ficarem em pé e lermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os filhos são amados pelo seu pai. Os filhos são amados pelo seu pai. Informar os irmãos, antes de indicar o texto bíblico, que o pastor Ezequias, a partir de amanhã, ele vai cooperar, ele vai ajudar na nossa igreja lá em Vila Formosa, vai cooperar com o pastor Wander. Então, durante 4 meses, até o fim do ano, o pastor Ezequias vai estar conosco nos cultos de domingo de manhã, e no restante da semana, quando puder, ele vai estar na atividade aqui da igreja de culto. Vai estar nas atividades pastorais do dia a dia da igreja, sem dúvida. Mas de culto, ele vai estar no domingo de manhã, e nos outros dias ele está liberado para atender a igreja de Vila Formosa até o fim do ano, para dar um apoio lá. O pastor Wander, que está defasado em relação a obreiros, e precisa de alguém para ajudá-lo lá. Tá certo, pastor Wander, pastor Ezequias? E isso foi uma disposição do próprio pastor Ezequias, que se colocou à disposição para servir lá. Então ele está fazendo isso para nos ajudar nesse trabalho tão importante que temos lá na Vila Formosa. Convidar vocês para abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Versículo 23. Lucas 3, 23. A minha ideia é olhar todo esse texto, do versículo 23 até o versículo 38. Mas eu não vou ler todo o texto agora. Eu vou ler o versículo 23. Depois nós vamos orar a Deus. Pastor Johnny, sobe aqui para orar por mim e pela igreja, depois da leitura desse versículo. E aí vocês mantêm a Bíblia aberta. Acho que pode deixar hoje a luz acesa para os irmãos acompanharem a Bíblia. Eu estou vendo o Wellington ali. Ele nem me disse nada que já estava aqui. O Wellington é membro aqui da igreja. Ele está morando lá em João Pessoa. E está servindo lá na igreja de João Pessoa, o Wellington e a Andréia. Eu estive lá recente e ele disse que vinha para cá para o treinamento, só que eu não guardei data, eu já não sabia que hoje já estaria aqui com a gente. Bem-vindo, viu, Wellington? Você é daqueles irmãos que te ver traz alegria para a gente. Só de te ver traz alegria. Sempre honrou muito a igreja, serviu muito. E é bom ter gente assim. E está hoje servindo lá em João Pessoa. O versículo diz assim: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José. Conforme se pensava, filho de José. Filho de Eli. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Pela Tua palavra, o Senhor criou o universo e todas as coisas. Por isso eu acredito que não há impossível para a Tua palavra nesta manhã. Restaurar corações, vidas, curar enfermos, libertar cativos. Sim, e Jesus. Trazer esperança àqueles que estão vacilantes. Glória a Jesus. Usa, Senhor, a vida do Teu servo. Sim, como o Senhor tem usado por mais de 30 anos. Que seja feita a Tua vontade esta manhã, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pode sentar. Quando o senhor orou e falou mais de 30 anos, eu fiquei feliz, porque se falasse quase 40, eu ia me sentir mais velho. Mais de 30 ajuda. É mais de 40 que eu sirvo o Senhor. E eu lembro que, quando jovem, ainda, evidentemente, eu não era pastor, nos primeiros meses, talvez no primeiro ou segundo ano da minha conversão, que aconteceu aos 16 anos de idade, eu estava lá num grupo de jovens num domingo à tarde. Nós tínhamos sempre uma reunião às 5 horas da tarde, na Vila Esperança, Zona Leste.
E aquela reunião que ia das 5 até as 7 horas, que usava para algumas coisas, orações, louvor, tinha sempre uma palavra bíblica. E um dia a líder dos jovens, ela disse assim, durante a reunião, sem aviso prévio: agora nós vamos ouvir uma palavra bíblica pelo Joel. E eu, pego de surpresa, fui no velho costume penteca, peguei a Bíblia e falei: Senhor, onde cair eu falo. E pum! E caiu num texto desse de genealogia. Caiu aqui, na verdade. Nesse texto que eu comecei a ler hoje, quando eu falei que a leitura era do 23 até o 38, eu não vi pensamento nenhum, mas eu já imaginei que alguns irmãos olharam para o texto e pensaram: mas o que sai daí? Porque o texto tem esse versículo que eu li para vocês, que fala sobre Jesus, que se pensava que ele era filho de José. Eu achei muito interessante essa colocação, se pensava. Todo mundo olhava e falava: é filho de José. Imaginava que ele era filho de José. Mas na verdade, ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. José foi apenas um instrumento para cuidar dele, para tratar dele. Mas ele era nascido pelo Espírito. Ele era filho de Deus. Quem que está aqui que é nascido do Espírito Santo? Então tem gente pensando que o seu pai chama... O meu pai chamava Florentino, vê se pode. Eu nunca achei Florentino na face da terra, a não ser meu pai. Eu sou esquisito em tudo, né? Até no nome do pai. Florentino. Meu pai, então se pensa que o nome do meu pai é Florentino. Se pensa que o nome do seu pai é... Falaram aí? Se pensa que o nome do seu pai é... Mas nós somos nascidos do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito. Jesus tinha cerca de 30 anos e eu li esse texto. E lá eu li todo esse texto. Aí vocês veem que depois diz que era filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate, que era filho de Levi, que era filho de Melque, que era filho de Janai, que era filho de José, que era filho de Matatias, que era filho, que era filho, que era filho, que era filho. Aí você vai chegando no final, versículo 37 diz que era filho de Metusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Maalalel, que era filho de Cainã, e o versículo 38, que era filho de Enós, que era filho de Sete, filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Aqui não tem um pai humano. Adão era filho de Deus. E a Bíblia traz toda uma alusão sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. A Bíblia fala que tem o primeiro Adão, que é esse daqui que trouxe o pecado ao mundo. E fala que teve o segundo Adão, que é o que tirou o pecado do mundo. Mostra que pela carne de um homem veio o pecado ao mundo, mas pela carne santificada de um outro homem veio a salvação ao mundo. Que coisa interessante. E eu preguei sobre isso naquele dia. Ser filho de Deus. Se pensa de nós uma coisa, se pensa de você uma coisa, as pessoas pensam. Paulo, ele chega a afirmar numa das suas cartas que os homens o julgam segundo a carne, mas que ele não dava direito de ninguém julgá-lo segundo a carne, que ele era julgado segundo o Espírito. O Paulo que se apresenta em vários momentos nas suas cartas como filho de Deus e chama os crentes de filhos de Deus. E os filhos são amados pelo Pai. Os filhos são amados pelo Pai. Existem pessoas que não têm a alegria de terem o seu pai presente, ou por um falecimento, ou por um divórcio, uma separação, ou até por um cada vez mais constante ato irresponsável de jovens que brincam com o sexo.
que fazem de sexo parque de diversão, geram filhos. Depois esses filhos não têm uma figura paterna, não têm um pai. Muitos desses filhos não têm um pai dentro de casa. Outros têm um homem dentro de casa, mas que não é pai. Não tem postura, não tem comportamento, não tem atitude. Não tem aquilo que um pai tem. Na verdade, não tem amor. Porque os filhos são amados por aqueles que são verdadeiros pais. Mas eu vejo muitas pessoas, e vocês têm que concordar comigo que elas existem, que sofrem por causa dessa realidade. Mas estão sofrendo porque não aguçam o seu olhar e a sua sensibilidade espiritual para perceberem que, se olharmos na ótica do Espírito, nós somos filhos de Deus. Quando alguém se vê como filho de Deus, fica tudo diferente. Quando alguém se vê como filho de Deus, os problemas perdem proporção. As dificuldades diminuem a intensidade. Também as coisas que servem de ilusão, que conduzem à tentação, ao pecado, perdem o brilho. Quando se vêem, na verdade, como filhos de Deus, e não vem a pensar, ou afirmar, ou dizer que todo mundo é filho de Deus. Não é. Não são todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Ser filho de Deus é uma prerrogativa para algumas pessoas. O apóstolo João define que os filhos de Deus são aqueles que o receberam, que receberam Jesus. Coloca para mim na tela, por favor, João, Henrique, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o poder. Notem que não está escrito, todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Perceba que o texto indica que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a condição, deu-lhes a autoridade, deu-lhes a capacidade para serem feitos filhos de Deus. Para serem feitos filhos de Deus. Se fosse automático, todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, o fator humano e o comportamento filial perderiam razão de ser, e valeria apenas o comportamento paternal, que é o que acontece na biologia, no nascimento humano, naqueles que são nascidos da carne. Basta um homem ter saúde, uma mulher ter saúde, eles têm condição de fazerem alguém seu filho. Mas nesse texto, quando fala do homem espiritual, da mulher espiritual, quando fala do novo nascimento, quando fala numa outra ótica, esse texto está indicando uma outra condição. Está dizendo que uma porta foi aberta, que um caminho foi indicado, mas que agora se exige uma postura. Agora se exige um comportamento. Foi-lhes dado o poder, a capacidade, a condição. Foi viabilizado para que eles sejam filhos de Deus. Aí entra o fator humano. Certamente nenhum de nós escolhemos quem seria o nosso pai. Eu escolheria um que tivesse outro nome. Florentino. Eu escolheria alguém que tivesse um nome bonito, assim, que nem Joel. Eu escolheria com outro nome. Apenas descontração. Mas nós não escolhemos quem seria o nosso pai. Fomos feitos seus filhos. Agora, alguém é feito filho quando adquire, quando tem
uma genética. Quando tem traços, tem filho que é a cara do pai, mas tem filho que é a personalidade do pai, o jeito do pai. Tem filho que tem a maneira do pai, tem o hábito do pai, alguma coisa do pai. Tem filho que tem tudo do pai. Geneticamente isso é imposto, isso é colocado, sem poder de escolha. Mas aqueles que creem no nome de Jesus, lhes é aberto a possibilidade de serem feitos filhos de Deus, para que se retome aquela genética inicial no campo espiritual, que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É-lhes dado a oportunidade, e cada um de nós vamos nos colocando por essa porta, entrando nesse caminho, andando. Alguns ficam à porta, uns ficam ladeados, alguns começam o caminho e param, alguns correm, alguns andam, alguns ficam pensando, alguns fecham os olhos e se entregam totalmente ao caminho para serem feitos filhos de Deus. E é por isso que o Pai, vocês sabem qual é o Pai que eu estou falando? É por isso que o Pai tem filhos diferentes. O Pai tem filhos que parecem muito com Ele. Tem filhos que é a cara do Pai, é o jeito do Pai, é a forma de ser do Pai. Tem toda a genética espiritual do Pai. Eles são a imagem e semelhança do Pai. Porque a porta foi aberta, o caminho foi estendido à sua frente, e eles se entregaram de corpo e alma. Eles se ofereceram ao Pai e falaram: é esse o caminho, eu vou por aqui. Eles oram, mas eles mais do que oram, eles agem todo dia da vida deles, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eles não estão mais preocupados com eles, com a vida deles, com as ideias deles, com os pensamentos deles. Eles estão querendo honrar o Pai, eles estão querendo fazer com que o Pai seja conhecido, que as pessoas olhem para eles e falem: olha lá, é a cara do Pai. Olha lá, é o jeito do Pai. Olha lá, tem a postura do Pai. E tem aqueles filhos que não são assim. Tem aqueles filhos que foi-lhes aberta a porta para serem filhos de Deus, mas eles só têm aquela genética inicial do novo nascimento, aquela genética inicial de conhecer a condição de pecador, aquela genética inicial de saber que tem um sobrenome, um nome: crente pentecostal. Esse é o nome e sobrenome: crente pentecostal, ou crente tradicional, é nome e sobrenome. Tem aqueles que apenas pegam esse aspecto e pensam que chegaram ao fim da linha. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai. Mas a questão é o quanto parece com o Pai. O quanto que na genealogia pode se dizer: e fulano é filho de Deus. O quanto na genealogia se passa por um monte de nome e nunca se chega ao nome de Deus. Se for feita a árvore genealógica, vai ter uma origem o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, o tatravô, e vai para os avós, mas vai chegar uma hora que vai dizer: é filho de Deus. Tem aqueles, mas tem aqueles que nunca vai chegar nisso, porque tem o hábito do pai Adão, do pai primeiro Adão. Tem o comportamento do pai primeiro Adão, que é alguém vendido sob o pecado, vendido sob a maldade, vendido segundo o seu querer, a sua vontade, o seu egoísmo. Então não vai se chegar a uma genética de que é filho de Deus, porque as características, a forma de ser, a maneira de viver, as posturas, os comportamentos não podem ser atribuídos a Deus. Não podem ser atribuídos ao segundo Adão. Só pode ser considerado do primeiro Adão, não do segundo Adão. E cada vez
nós vamos encontrando na vida mais dificuldade de ter filhos que pareçam com o pai. Cada vez nós vamos encontrando menos pessoas na terra, vai aumentando o número de crentes, as estatísticas vão mostrando que a população de cristãos vai aumentando no mundo, vai aumentando no Brasil, as igrejas vão tendo mais membros, mais pessoas, mas cada vez menos filhos com a cara do pai. Cada vez mais filhos com a cara do primeiro Adão. E cada vez menos filhos com a cara do segundo Adão. Por quê? Porque os tempos são difíceis. Primeiro momento, porque o Senhor Jesus já havia dito, então vai acontecer, está acontecendo, que nos últimos dias as pessoas, elas teriam o amor dentro delas esfriado, elas dariam um crédito muito grande à ciência, iam acreditar demais na ciência, então o conhecimento, o entendimento, seja o seu, seja o de outro, o intelectual, o conhecimento sensitivo, o conhecimento da experiência, o conhecimento de quem eu sou, do cargo que eu tenho, do nome que eu tenho, do tempo que eu tenho de cristão, do diploma que eu tenho de teologia, da minha função ministerial. Cada vez mais o conhecimento ia aumentar, ia se proliferar, isso ia crescer, e quando esfria o amor, quando esfria a entrega, quando esfria a relação filho e pai de forma afetiva, quando isso vai perdendo o valor, e por outro lado vai aumentando o conhecimento e o apoio na ciência, a Bíblia, Jesus disse que tem uma consequência, haveria um acúmulo de iniquidade. O pecado vai crescendo. E hoje, tantos são aqueles que tomam o pecado com a maior naturalidade, fazem coisas, falam coisas, agem de maneira que o segundo Adão fica arrepiado. O segundo Adão diz assim, não parece nada comigo, tem nada a ver comigo. O primeiro Adão diz, é a minha cara. É a minha cara, é o meu jeito. Na genealogia espiritual, apenas aparece o primeiro Adão lá na origem. Desaparece o segundo Adão, que é aquele que dá um novo nascimento, que é aquele que faz uma nova criatura, que é aquele que desfaz a obra de Satanás, que é aquele que inverte esse quadro dos tempos finais, de aumento de iniquidade, de crescimento da ciência e do multiplicar do pecado pelo esfriamento do amor. Desaparece essa genética. E a cara do pai é o pai primeiro Adão. Não é o pai segundo Adão. Perde. Porque os tempos são difíceis. O apóstolo Paulo, nosso irmão, ele fala sobre esses tempos difíceis de uma maneira muito clara. Ele não deixa margem de dúvida. Pelo menos em 2 momentos na sua carta a Timóteo. Timóteo era um pastor que tinha que lidar com isso. Tinha que lidar com um monte de supostos filhos de Deus que não tinham a cara do pai, que não tinham o DNA do pai, pelo menos do segundo Adão não, só do primeiro, que são os rudimentos da fé cristã. O primeiro Adão, ele tem os rudimentos das coisas de Deus, ele conhece Deus, ele tem informação sobre Deus, ele tem alguma atitude em relação a Deus, é o primeiro Adão. O segundo Adão é completamente entregue a Deus. O segundo Adão é o que vai para a cruz por causa de Deus. O segundo Adão é aquele que sofre por causa de Deus. O segundo Adão é aquele que a vida dele, para ele, não é mais preciosa. O segundo Adão é aquele que já não vive mais, agora é Cristo que vive nele. Esse é o segundo Adão. E Paulo diz que nos tempos difíceis, isso ia acontecer por causa do que iria acontecendo no mundo, na sociedade, com esse aumento da ciência, com esse afastar-se do amor, com esse crescimento, Marlon, da iniquidade, do pecado,
a ponto do pecado ser aquilo que Isaías profetiza no capítulo 5, versículo 20, que as pessoas começam a chamar o amargo de doce, não tem problema nenhum, começam a chamar as trevas de luz e a luz de trevas, começam a dizer que o bem é mal, que o mal é bem, começam a confundir as coisas e não tem mais os parâmetros corretos. Paulo vai descrevendo por que acontece isso. Olhem comigo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Os tempos são difíceis. Ora, o Espírito afirma claramente, rapidamente, expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar quer dizer manter fé, mas não a fé verdadeira, original. Não a fé que faz um primeiro Adão virar segundo Adão. Apostatarão da fé, manterão a fé, mas uma fé diferenciada. Uma fé segundo a ótica humana, não a fé bíblica. Não a fé da posição de quem é segundo Adão, de que tem a cara de segundo Adão. Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ninguém aqui, eu acredito, frequenta uma escola luciferiana. Ninguém aqui tem livros de bruxaria em casa lendo. Eu acredito que ninguém aqui está fazendo um seminário para ser bruxo. Mas a Bíblia diz que os tempos difíceis levarão alguns a apostatar da fé, porque eles vão seguir ensinos e enganos de demônios. Onde que acontece isso? No campo mental, nos raciocínios, nos pensamentos, nas construções de pensamentos. Demônios vão falando coisas na mente das pessoas e elas vão dizendo sim, Senhor, sem passar pelo crivo das Escrituras Sagradas para identificar se aquilo é de Deus ou não. Não importa. E muitos até pegam algum texto bíblico para dar ênfase à doutrina dos demônios, porque Satanás sempre vem com a Bíblia na mão. Concorda comigo, Aaron? Satanás sempre vem com a Bíblia na mão. Está escrito, pula daqui, os anjos vão cuidar de você. Está escrito que você vai ter poder para transformar, para fazer e tal. O diabo vem sempre com a Bíblia na mão. Então, essas pessoas, elas vão sendo enganadas na mente delas, no raciocínio delas, vão sendo escravizadas, vão deixando de ser filhos de Deus. Eles entraram pela porta, eles olharam o caminho, eles puseram o pé no caminho, mas com o passar do tempo vão deixando de ser filhos de Deus, porque se matriculam no seminário do inferno, mesmo que eles não tenham feito isso intencionalmente, mesmo que eles não tenham feito isso de papel passado, mas a vida deles, a atitude, o comportamento, a falta da semelhança do segundo a Deus, de Deus na vida deles, deixa isso claro. É aluno da bruxaria, é aluno da feitiçaria, é aluno do pecado, é praticante da iniquidade. É isso que acontece. Mas Paulo vai mais à frente, ele faz um raio-x de como essas pessoas ficam no tempo difícil, essas pessoas que valorizam o conhecimento, que desprezam o amor, e por isso nasce a iniquidade na vida deles, e eles tratam isso com naturalidade. Vá mexer com uma pessoa que está vivendo em pecado e iniquidade. Vá tratar com uma pessoa que está vivendo errado, na postura. Por quê? Porque na mente delas estão enganadas. Satanás prendeu a mente e disse, não, você está certo nesse raciocínio, que é um raciocínio contrário aos ensinamentos de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para quebrar os raciocínios que se levantam contra Deus. O Evangelho é o poder de Deus para levar as mentes cativas à obediência de Cristo. É só no Evangelho pregado que um dia pode nascer a possibilidade na vida de alguém de ser liberto do primeiro Adão e se transformar no segundo Adão e ter a cara do Pai. Por isso que eu prego para vocês, porque eu acredito nisso e eu sei que é possível. Paulo vai mais além e dá um raio-x das pessoas como elas ficam. Veja lá, 2 Timóteo. Capítulo 3, versículos 1 a 5. Eu posso ouvir o paizão Paulo falando ao filhão Timóteo.
Quase que eu vejo a cena e escuto as palavras: mas você, meu filho, precisa saber de uma coisa. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis para você, Timóteo. Pastores que estão aqui, líderes que estão aqui, pessoas que lidam com pessoas que estão aqui, discipuladores que estão aqui, líderes de grupos pequenos que estão aqui, líderes de departamentos e ministérios que lidam com pessoas, que precisam estar trabalhando com pessoas e com vida. Vocês precisam saber que virão tempos difíceis. Por quê? Os seres humanos serão egoístas, voltados para si, cheios de si, avarentos, pegados a bens, a dinheiros, orgulhosos, jamais vão admitir seus erros, seus comportamentos. Eles serão muito soberbos para isso, arrogantes, junto com orgulhosos, blasfemadores. Blasfêmia é negar a autoridade. É isso que é blasfêmia, é negar a autoridade de Deus, é negar a autoridade do Espírito Santo na sua vida. A autoridade para mudar pensamentos, para mudar condutas. São blasfemadores. Blasfemar é negar. É mais do que palavras, são atitudes. Atitudes que negam a ação de Deus na vida da pessoa. Serão blasfemadores, desobedientes aos pais. E a gente fica pensando na criancinha. Aí não está dizendo da criança de 3 anos que é desobediente ao pai. Está dizendo de filhos que são desobedientes aos pais. Pais são pais por toda a vida. Mas eles se tornam desobedientes aos pais. Eles são ingratos. Não sabem reconhecer os benefícios. Não alimentam uma gratidão pelo que lhes foi feito. Eles esquecem, eles são ingratos. Eles desprezam. Timóteo, você precisa saber que eles serão ingratos, Timóteo. Você foi lá, pastor Carlos, deixa eu te usar como referência. Você foi lá, eu sei que você é um cara. Hoje eu acho que a Sueli te colocou mais no gancho, te apertou um pouquinho. Mas eu sei que você era um cara que pegava a pessoa na rua, levava para dentro de casa, punha para tomar banho, não é isso? A Sueli deixa fazer hoje ou ela já está mais brava? Ela te dá uma surra, né, se você fizer. Então, vai lá, pega a pessoa na rua, põe para dentro de casa. Vocês, pastores, pegam uma pessoa que está caída, longe de Deus, não está nem aí, longe da família, e vai cuidar, e vai tratar, e dá para ela posição, dá para ela nome, dá para ela comportamento, dá para ela postura. Tá? Mas saibam, Timóteo, você precisa saber, eles são ingratos. Eles são ingratos, são ímpios, não têm afeição natural. O que é que não tem a ver? Despreza qualquer coisa pela afeição. Ou melhor, despreza a afeição por qualquer coisa. Pastores que estão aqui, me ajudem. Líderes também. Vocês já tiveram alguém que te amava tanto que deixou de te amar? Por alguma coisa? Já tiveram? É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Os tempos vão ser maus. As pessoas não vão querer parecer com o pai espiritual, o segundo Adão. Elas vão se conformar em serem o primeiro Adão, que tem a religiosidade, que tem a aparência, que tem o jeito de Deus ali, no linguajar. Não pode comer isso, pode comer aquilo, tem que ir lá, não pode vir aqui, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Estão entendendo? Está entendendo, Zé Carlos? Vão ser assim, eles vão agir desse jeito. Eles vão desprezar ser fruto do segundo Adão, vão perder a cara do pai. Jesus teve um embate muito pesado com os fariseus. Vocês lembram daquele episódio bíblico que Jesus está falando sobre filhos de Deus? E os fariseus dizem assim: nós somos filhos de Deus. E Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Vocês já ouviram? E vocês falam que o pastor é bravo. Se você conhecesse Jesus, você ia ver que teu pastor é quase um anjo. Porque Jesus olha para aqueles comportamentos, olha para aquelas atitudes de primeiro Adão, que os fariseus têm, e argumenta que eles são escravos, eles estão presos ao pecado. E eles ficam irados, bravos, levantam a voz e falam: nós somos filhos de Abraão.
Aí Jesus disse para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão faz. Mas vocês não fazem as obras e têm a atitude de Abraão, porque vocês são filhos do diabo. Quem que está aqui que eu já olhei para você e falei: você é um filho do diabo? Levante a mão. Pelo menos diretamente não, né? Agora Jesus, ele vai lá no focinho dos caras. Ele aponta o dedo e diz: você é filho do diabo, porque o teu comportamento é de Satanás, não é de Abraão. Eles não têm afeição natural, são implacáveis, duros, firmes no erro, implacável, caluniadores, falar mal, sem domínio de si, serão cruéis, serão inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Piedade é religião, entendem? Tendo forma de religião, mas negam o poder da religião na vida deles. O poder de transformação, de mudança, de arrependimento. Negam, não aceitam isso. Fique longe também destes. Olha que coisa forte. Coisa forte. O apóstolo Paulo fala: se afasta. Fica longe dessa gente. Sabe, meus queridos irmãos, tudo isso acontece porque existe uma cultura de gente que pensa que são filhos de Deus. Porque foram criados por Deus, como o primeiro Adão foi. E não se deixam gerar pelo Espírito numa nova vida. Não se deixam gerar pelo Espírito. A porta foi aberta. Foi-lhes dado o poder. Eles foram livres para poderem se transformarem em filhos de Deus, para serem filhos de Deus. Mas eles não querem entrar na porta, porque aí não é mais a ação de Deus. Agora é a ação humana, é a postura. São os verbos imperativos de Deus: seja, faça, viva, atue dessa forma, deixa aquilo. São as ordens de Deus: pregue, evangelize, cuide de pessoas, discipule, enfim, são as ordens de Deus, são os imperativos. Mas eles não aceitam. E aí eles param na porta, ficam olhando o caminho, de vez em quando falam aleluia. Dependendo do pregador, do culto e do louvor, dão uma arrepiadinha. Mas não andam no caminho para serem feitos filhos de Deus. Não andam, alguns dão até alguns passinhos, mas de repente, espera um pouquinho, mas está difícil. Dá uma recuada aqui, deixa eu dar uma voltadinha, porque está muito difícil aqui, deixa eu ficar aqui na porta. Eu estava bom aqui na porta é melhor. Tem um arzinho mais fresco. Vou ficar aqui na porta, porque o caminho é apertado. Caminho apertado, então aqui tem mais espaço para mim. Aqui eu fico mais solto, aqui eu fico mais à vontade. Entendendo, Cleiton? Não é assim mesmo? Tem disso daí lá em Socorro, não tem? Não? Não tem, não? Não, só lá na Vila Flora, né? Lá em Socorro não tem, não. É difícil. Os tempos são difíceis, porque as pessoas são difíceis. Fala para o seu irmão: cuidado para você não ser o problema desse tempo, viu? Tem gente que achando que o problema é Lula. Tem gente que achando que o problema é o governo. Tem gente achando que o problema é a economia. Que o problema é fulano e ciclano. Então, cuidado para você não ser o problema. E quando um crente chamado, que recebeu o poder de ser filho de Deus, se nega a ser, vira um problema. Vira um problema. Não é mesmo, Elias? Você está vibrando, né? Você está pensando: eu queria que todo mundo lá da igreja estivesse aqui ouvindo, não é isso? Você está pensando isso, não está? Eu vi nos teus olhos. Eu vi nos teus olhos isso. Quando tem o chamado, a porta foi aberta para ser filho de Deus, mas se nega. Tem mais prazer no pecado. Tem mais satisfação no pecado. As coisas de Deus ficam pesadas.
O serviço de Deus fica pesado, os mandamentos de Deus ficam pesados. Se nega a ser filho de Deus. Isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, gente. Sabe por quê? Vocês já repararam como a Bíblia traz analogias? E a maior analogia do relacionamento de Deus com a gente, desde Israel até a igreja, e desde nós na individualidade, é a família. Vocês já repararam nisso? Vocês já repararam que no Antigo Testamento Deus se apresenta como marido e chama Israel de esposa? Que no Novo Testamento Jesus chama a igreja, chama o crente de noiva e ele é o noivo. Que toda a Bíblia diz que Deus é pai e nós somos filhos. É exatamente o que acontece dentro da sua casa, no seu relacionamento familiar, que tira a fotografia do seu relacionamento com Deus. É lá o que acontece na sua família, na sua postura, no seu comportamento dentro de casa, com sua mulher, com seu marido, com os filhos, com os pais. É ali dentro de casa. E eu não vou agora numa família espiritual, num parentesco, eu vou dentro de casa. É a forma como as coisas estão indo lá, que é o raio-x, a fotografia mais perfeita de como você está em relação ao Pai Celestial, ao marido, ao noivo. É ali. É ali. Essa é a analogia bíblica em toda a Bíblia. Se nós não sabemos quem somos no contexto familiar, também não saberemos como devemos nos posicionar em relação às pessoas da nossa família. E aí eu poderia ir para a mãe, que não sabe quem ela é sendo mãe, e não se posiciona como mãe. Eu poderia ir para a esposa, que não sabe quem ela deve ser como esposa, e não se posiciona como esposa. Eu poderia ir para o marido, mesma coisa, mas eu vou ficar no pai. O pai que não sabe o que é ser pai. E aí não se posiciona como pai. É porque isso vai influenciar diretamente a nossa posição de filhos daquele que veio ser o segundo Adão. Quantos estão entendendo a minha linguagem? Se não estiver entendendo, das duas umas. Eu preciso ser menos complicado ou você precisa estudar mais a Bíblia. Uma das duas. Eu vou para a postura do pai. O pai que não sabe o que é ser pai, então não se posiciona como pai. Não tem a postura de pai. Porque a posição vai indicar uma missão. E a missão vai mostrar, vai apontar para posicionamentos. E os posicionamentos vão indicar comportamentos, atitudes, sejam em palavras ou em ações. E tem pai que não sabe quem ele é. Mas tem filho que também não sabe quem ele é. Quando nós transportamos isso para o relacionamento espiritual, de parecer com Deus ou não, de filhos espirituais de Deus, nós temos que descartar a possibilidade de um pai que não sabe quem ele é. Concordam comigo? De um pai que não tem a missão que ele deve ter. De um pai que não se posiciona por causa da missão como tem que se posicionar. De um pai que não tem os comportamentos que um verdadeiro pai tem que ter. Temos que descartar isso. E aí temos que pensar só nos filhos. Nos filhos que não sabem quem eles são. E por isso não assumem a posição que deve ter, não cumprem a missão, não têm os comportamentos que devem ter em palavras ou em ações. E aí é que a gente vai vendo por que cada dia tem menos filho parecendo com o pai. E daí é que nós vamos ver as igrejas de Esmirna desaparecendo e as igrejas de Corinto se proliferando.
As igrejas prontas a sofrer por Cristo, a morrer por Cristo, apesar das dificuldades, fazerem tudo para glorificar a Cristo, para servir a Cristo, para fazer a obra de Cristo como Esmirna. Mesmo que o trono de Satanás esteja lá no meio da cidade, mesmo quando o trono de Satanás foi colocado naquele lugar, mas elas estão ali se posicionando, se necessário, como mártir, para sofrer, para morrer por Cristo. Vai sumindo. E o que vai crescendo é a igreja de Corinto, onde tem os carnais, os naturais, os que não parecem nada com o Pai, os que o máximo que tem é parecer com o primeiro Adão, mas não parecem nada com o segundo Adão, ou tem algum resquício somente da aparência, mas nada de profundidade. Esse é o problema que nós enfrentamos. Vamos ver, para ir para a conclusão dessa mensagem. Puxa, o horário passou aí, mas dá um desconto, eu estou com saudade de pregar para vocês. Não sei se vocês estão com saudade de me ouvir, mas eu estou com saudade de pregar. Hoje nós temos pais e filhos insensíveis quanto à posição e à missão. Aplique isso no reino, aplique isso na família. Pais e filhos insensíveis. Todo esse quadro que eu pintei até aqui é para indicar essa situação. Pais e filhos insensíveis. Não sabem a posição, não cumprem a missão. Pais, vamos ver os pais primeiro? Pais devem amar seus filhos incondicional e sacrificialmente. Pais devem amar seus filhos, aconteça o que acontecer. No campo biológico, nós temos pais que são insensíveis, eles não estão dispostos a fazer sacrifícios pelos seus filhos. Tem pais que eles cuidam dele, do carro dele, da intenção dele, e os filhos? A roupa do quarto vem para o terceiro, do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro vira quase mendigo. Ou inverte a ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas o último vira quase mendigo, é a mesma meia. O rapaz usa a mesma cueca que o irmão dele usava 15 anos atrás. Mas o pai é todo engomadinho. O pai é todo bonitinho. Pais insensíveis aos seus filhos, que não fazem sacrifícios pelos seus filhos. Tem pais que se projetam através dos seus filhos. Não vejo a hora que meu filho vire jogador de futebol famoso, de time grande, na Europa. Está pensando na realização do filho? Está nada. Está pensando em parar de trabalhar, não. Se projetando no filho. Quero que meu filho seja isso ou aquilo, porque ele é frustrado, eu não consegui ser médico, meu filho vai ser na marra. Nem se ele matar todo mundo que ele operar, mas ele vai ser. Que eu quero um filho médico. Então eles se projetam nos filhos, são frustrados e querem que os filhos façam o que eles não fizeram, sejam o que eles não são. Pais que não são sensíveis à sua posição e à sua missão. Pais que não querem sofrer, nem estão dispostos a morrer pelos seus filhos. Não sofrem nas suas paixões. Quantos filhos por aí largados por causa de pais adúlteros, malandros. Quantos filhos por aí jogados com carências emocionais, por causa de divórcios que aconteceram por pais irresponsáveis, que não cuidaram do sustento da casa, da família, que não se dedicaram, porque eles não estão nem aí com sua postura, com a sua missão. São insensíveis aos filhos, não se importa com os filhos. Agora você pode dar aleluia, porque você tem um pai. Um pai que amou tanto os seus filhos, que deu o seu unigênito, para que todos os seus filhos que creem no unigênito possam serem feitos filhos dele também. Você tem um pai, aleluia! Essa parte da mensagem só cabe a nós. Só cabe à nossa família, não cabe ao pai. Ele é sensível. Ele cuida de nós.
Ele cuida das nossas necessidades físicas, emocionais. Não busca os seus próprios interesses. Ele se ocupa com a gente. Foi isso que o nosso Pai fez quando entregou Jesus. Foi isso. Um Pai de amor incondicional e sacrificial. Que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando não merecíamos. Quando gritávamos, solta Barrabás. Um Pai que nos entregou o seu Filho para propiciar uma porta aberta para parecermos como o segundo Adão. E não vivermos como o primeiro Adão. Agora, e os filhos que são insensíveis? Se os pais devem amar seus filhos incondicional e sacrificialmente, os filhos devem honrar os seus pais incondicionalmente também e de forma sacrificiosa. Os filhos devem honrar os seus pais. Hoje temos filhos autônomos, arrogantes, consideram-se superiores aos seus pais, olham seus pais de cima para baixo. Esse velho não sabe o que fala, não sabe o que faz. Esse velho é assim. Filhos arrogantes, presunçosos, cheios de si. Não respeitam os cabelos brancos. Cheguei nessa fase, já posso falar. Não respeitam os cabelos brancos, que representa experiência, representa sofrimento, representa conhecimento. Para os pais de verdade, é lógico. Não é porque ficar velho que fica bom. Tem coisa que ficar velho e fica podre. Mas ainda assim, honram seus pais incondicionalmente e sacrificialmente. Os que ficaram experientes e os que apodreceram também. Mas os filhos arrogantes, não, esse pai não consideram, não tem reverência. Eu quero mostrar um exemplo bíblico para a gente concluir essa mensagem, que está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 27. Gênesis 9, 27. Aqui nós temos o final da história do dilúvio. Quando Noé, seus filhos, todos que estavam com ele na arca, descem da arca. Versículo 20. Ele diz assim, Gênesis 9, versículo 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha e encheu a cara, tomou um pileque. Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se, ficou peladão lá dentro da casa dele. Eu fico imaginando, não imagine a cena, deixa só eu imaginar. Não é ficar de pileque e começa, legal, para de chover. E começa. Não, eu vou parar, fica tranquilo. Eu não vou ilustrar por completo, vocês já entenderam. E tira a roupa, fica peladão, obrigado. Fica peladão lá. Cã, filho de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé sarou, tomou aquele negócio lá que toma depois da bebida, o que é mesmo? Não colou, se colou foi baixinho. Se colou foi baixinho. Cobriram a nudez do pai sem que a visse. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Até aqui. O que aconteceu? A descendência de Cã
foi amaldiçoada por Deus. Por quê? Porque não honrou seu pai. Mas seu pai era um bêbado. E daí? O próprio Deus vem em defesa do pai bêbado. O próprio Deus. Hein? Se o teu pai não é quem devia ser, o problema é dele. Se você não é quem você tem que ser, o problema é teu. O problema é teu. O que aconteceu? Deus amaldiçoou Cã, abençoou Jafé e engrandeceu o nome do terceiro filho. Qual que é? Esqueci o nome aqui. Abençoou Sem e engrandeceu Jafé. E para os dois ele disse, e Cã vai ser escravo de vocês. Aí quando você vai olhar a descendência no versículo 6 desse capítulo 10 agora de Gênesis, de Cã, você vai encontrar dentre os filhos de Cã vários nomes, que nem começamos a mensagem, agora estamos terminando. E você vai encontrar no versículo 7 Nimrod. Nimrod foi o primeiro que construiu uma cidade e pôs o nome dele. Nimrod foi aquele que disse assim, eu vou fazer as coisas para mim, para me glorificar. Não estou nem aí com os outros, é para mim, é o que eu penso, é o que eu quero para mim. Aí você vai encontrar no versículo 10 Babel. Vai dizer na verdade que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Ou seja, Nimrod estabeleceu o que ao redor dele? O que Babel lembra? Uma palavra. Confusão, não é? Babel representa confusão. Então Nimrod, por ser esse cara que diz, vou fazer uma cidade para mim, eu vou engrandecer meu nome, sem me importar com nada, ele gerou ao redor dele o quê? Confusão. Ele gerou Babel. Ali ele estabeleceu o seu reino, no meio da confusão. Ali ele engrandeceu o seu nome, no meio da confusão. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Aquele que está na bênção de Deus, ele tem o seu nome engrandecido por Deus e ele não engrandece o seu nome. Deus disse para Abraão, eu engrandecerei o seu nome. Deus disse aqui para Jafé, eu vou engrandecer Jafé. É Deus que engrandece, mas o Nimrod não. O Nimrod engrandece o seu nome, estabelecendo confusão ao redor. Aí você continua seguindo aqui, e você vê no versículo 11, uma outra cidade agora que foi edificada, chamada Nínive. E você segue lá embaixo e vai em outras cidades que foram edificadas, chamada Sodoma, versículo 19, e Gomorra. Eu não vou me estender muito, mas você já percebeu que quis engrandecer o nome, gerou confusão e causou destruição. Essas três cidades são símbolos de destruição pelo juízo de Deus. Porque quis engrandecer o seu nome, gerou confusão, causou destruição. Está aí Cã. Está aí Cã. Não é filho de Deus. Não é. Não tem semelhança com o pai. Está longe do pai. Parece o primeiro Adão. Tem religião, mas não tem o segundo Adão, a semelhança do pai. Feitos à imagem de Jesus Cristo. Foi lido no começo do culto. Filhos feitos à imagem de Jesus Cristo. Não tem. Agora a gente vai para a descendência de Sem. Porque Deus disse que em Sem, bendito seja o Senhor Deus de Sem. E Canaã, ele seja servo. Note que enquanto Cã quer engrandecer o seu nome, Deus é engrandecido por Sem. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. É Deus que está na frente. É a glória de Deus que importa. É a glória de Deus que vale. É melhor a glória de Deus do que qualquer coisa, Dudu.
É assim que é a descendência de Sem. Pela glória de Deus, eu passo qualquer coisa. Assim é a descendência de Sem. Aí você vai na descendência de Sem, versículo 21. Vários nomes. Quero destacar no versículo 21 o nome de Éber, o nome de Arfaxade, o nome de Salá, no versículo 23, o nome de Salá. Só esse, tem outros, mas só esse. Quero voltar no texto inicial de Lucas capítulo 3, onde vai falando daquela ascendência que chega a Deus. E no versículo número 35 você encontra Éber, encontra Salá. No versículo número 36 você encontra Arfaxade. E diz que Arfaxade é filho de Sem, que é filho de Noé. E aí vem outros nomes e termina o versículo 38 dizendo de Adão, que é filho de Deus. Chegaram, irmãos? Chegaram onde eu cheguei quando eu viajei nessa meditação? Chegaram no entendimento de quem nós somos filhos? Aplaude ao Senhor teu Deus. Fique em pé um instante, por favor. Pastor Fernando, fica aqui perto. Eu não terminei a mensagem, ele vai ministrar a Santa Ceia para a gente. Mas já fica aqui. Só assim que eu paro. Mas eu quero voltar no texto de Gênesis 10. Porque quando falam dos filhos de Cã, Cã, na verdade, tem 4 filhos originais. Deles vem toda a descendência de tudo que eu falei até aqui. Mas o quarto desses filhos é Canaã. Versículo número 6. Canaã. De Canaã é que vem os cananeus, os jebuseus, os heveus, os heteus e tudo que é eus lá. Vem tudo de Canaã. E lá na frente na história, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu vou te tirar daí, eu vou te dar uma descendência poderosa. E a história vem, essa descendência é construída no meio do cativeiro, e vem Moisés, liberta aquele povo do cativeiro, e Deus diz: eu vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Olha aqueles que vão sendo filhos de Deus, como é que são? Aí Deus os conduz e eles tomam posse de Canaã. Vocês lembram que está escrito aqui, que através de Noé, do que aconteceu, Deus fala assim: e você, Cã, vai ser escravo dos teus irmãos. E agora vem Sem e caminha. E da descendência de Sem vem toda a linhagem de Israel, até chegar em Jesus, e toma posse da terra prometida. Filhos do segundo Adão, eu tenho uma boa notícia que você já sabe, eu vou repetir. Está sendo preparada a terra prometida para os filhos do segundo Adão. Ficarão de fora os Cãs, ficarão de fora os filhos do primeiro Adão. Aquelas noivas que estavam na casa, mas não foram prudentes, não guardaram-se, não guardaram o vinho, não se prepararam, entraram pela porta para serem filhos de Deus e ficaram ali na espreita. Não, eu não quero, porque meu interesse, minha vontade, meu querer, eu, e não vou ficar aqui na minha. Ficarão de fora, com toda a religiosidade, com toda a característica do primeiro Adão, de conhecer a árvore proibida, de conhecer a árvore da vida, de viver no paraíso durante um tempo da sua vida, ficarão de fora. Porque a Canaã que Jesus foi preparar não era para todos. Quando era para entrar na terra, não é assim mesmo? Quando era para entrar na terra, Deus falou: não vai entrar todo mundo. Não vai. Não vai. Essa geração de gente que no deserto me negou, essa geração de gente que não quis entrar pelo caminho, que viveu para si, não vai entrar,
mas Josué e Caleb entraram. Espero que você seja Josué ou Caleb. Josuéia ou Caleba. Eu espero que você seja daqueles que aquela casa que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito, mas eu digo, eu vou preparar-vos lugar. Aleluia! Descendentes de Sem, aleluia! Filhos do segundo Adão, aleluia! A cara do Pai, aleluia! A terra prometida está sendo preparada e você vai entrar nela. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor.